Noturno de Chopin. Meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que eu não sei qual é. Pirata e super-homem tentam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião. Mulher do Fim do Mundo, de Elza Soares. Então, hoje a gente vai bater um papo sobre linguagem, língua e fala. Meu nome é Simone Go, eu sou professora de língua portuguesa e eu convido vocês a virem comigo para essa conversa. Primeiro, nós ouvimos duas músicas. Vocês conseguem perceber que há semelhanças entre elas? Na primeira, eu tenho o Chopin, numa música intitulada Noturno. Noturnos são as composições clássicas que são inspiradas na noite. Legal saber, né? Então tem vários tipos de noturno, de vários compositores. Chopin é um deles. E na segunda música eu tenho a maravilhosa Elza Soares, Mulher do Fim do Mundo. Então, vamos pensar juntos, tá? As duas músicas, elas comunicam alguma coisa. Quando você ouve o Noturno do Chopin, você fecha os olhos, o que você imagina? Você não se imagina num clima agitado, no meio de uma balada. Você se imagina pensando em alguma coisa, refletindo num canto quieto. E na música da Elza Soares, o que fica em você? Em mim, fica uma vontade de sair dançando no meio da rua e dizer que eu sou mulher, eu tenho os meus direitos e porque eu tenho também dentro da minha família descendência de pretos, eu quero que as pessoas ouçam a minha voz. Eu não quero que a minha voz se cale. E a Elza Soares fala isso, né? Ela deixa toda a tristeza lá na avenida. Então, vamos pensar nesses dois exemplos. Tudo bem que a Elza Soares é uma cantora e a música dela é em língua portuguesa, mas vamos imaginar que essa letra dessa música pudesse ser traduzida para o inglês e fosse apresentada lá nos Estados Unidos, por exemplo, no momento que a gente vive hoje. O que as pessoas sentiriam? Elas sentiriam coisas diferentes que nós sentimos? Muito provavelmente não. Então,
na música da Elza Soares, ela comunica uma sensação, ela comunica um sentimento que é universal, esse sentimento de empoderamento, de gritar, de falar que você tem valor, principalmente no que diz respeito à mulher e à mulher preta. E isso, essa discussão, né, ela está em todos os lugares do mundo. Então, onde essa letra for ouvida, essa música for ouvida, ela vai causar a mesma sensação. A mesma coisa, o noturno do Chopin. Ninguém vai ouvir o noturno e sair dançando como se estivesse no carnaval. Todo mundo vai ficar pensativo. Então, essas duas músicas são exemplos de linguagem. O que é linguagem, então, pessoal? Linguagem é toda forma de comunicação que passa uma comunicação, independente da língua. A linguagem ela pode ser verbal, porque tem palavras, né? Ela pode ser visual, por exemplo, como num quadro. A gente não consegue ver um quadro aqui pelo rádio, mas imagine o quadro mais bonito que você viu na vida, né? Então, vamos pensar na Mona Lisa, né? Que é tão popular, que aquela mulher com aquele sorriso meio estranhozinho. Ninguém olha para a Mona Lisa e sente vontade de chorar ou dar gargalhada. Todo mundo fica pensativo. Então, o quadro é uma linguagem visual, porque comunica alguma coisa. E quando essa comunicação ela transmite esse sentimento, né? Essa questão interior, ou ela comunica alguma forma de expressão de sentidos, a gente diz que isso é arte, né? Então, nem toda música que a gente ouve é arte. Às vezes a gente ouve uma música por ouvir, porque a gente gosta de dançar, né? É só diversão. Mas quando a melodia e a letra dessa música nos tiram daquela nossa situação normal e nos fazem ir para algum outro lugar, ou de tristeza ou de alegria, ela saiu da língua e ela entrou na expressão da linguagem, porque ela comunica nesse sentido, né? Ela comunica na questão das sensações. Então, vamos pensar juntos, tá? A linguagem é algo bem grandão, é todo tipo de comunicação, né? Então, uma placa de trânsito é um tipo de linguagem, né? Uma linguagem visual, se tiver palavra, é uma linguagem mista. Então, eu tenho verbal e visual. A música, no caso do Noturno do Chopin, é uma linguagem musical, porque ela não tem letra, né? No caso da Elza Soares, ela é uma linguagem mista, porque além da melodia, ela tem a letra. Então, isso tudo é linguagem. Quando você olha um prédio e aquele prédio ele tem uma forma diferente de ser, os prédios lá da Paulista, por exemplo, ou no Centro Velho de São Paulo, algumas igrejas, aquela construção não é uma construção simples, ela está querendo comunicar alguma coisa. Então é aí que entra a figura do arquiteto. Ele produz uma linguagem por meio dessa construção, né? Então eu tenho uma linguagem da arquitetura, que também pode ser entendida como arte. Então, linguagem é tudo aquilo que nos rodeia e que comunica alguma coisa. E quando essa comunicação ela se torna mais sensível, ela vira arte. E a língua? A língua é aquilo que a gente fala. A língua é o conjunto de palavras que nós falamos e que tem sentido só para quem domina essa língua. Então, nós falamos a língua portuguesa, ou seja, nós juntamos as palavras, criamos uma frase e damos sentido a essa frase.
A língua, ela é o conjunto de palavras, né? O conjunto de símbolos de um povo. E a língua, ela não é só uma representação de palavra escrita, ela também carrega os sentidos. E esses sentidos, eles têm tudo a ver com a nossa cultura. Por isso que nós falamos a língua portuguesa, mas nós a falamos de formas tão diferentes, né? Aqui em São Paulo, no Sul, ou mesmo de um bairro para outro, ou mesmo de grupos para grupos. Nós temos gírias, nós temos formas diferentes de falar, alguns grupos não colocam S no final das palavras. Isso é erro? No sentido da língua falada, não, porque é uma língua falada popular. A importância da língua está no fato de que ela comunica alguma coisa nesse idioma. Então, a língua, ela é a identidade do povo. Então, a gente pode pensar assim, ó, linguagem é algo grande, é algo universal. Se você for para o Japão, chega lá, você está com fome, você coloca a mão na barriga, faz um gesto, alguém vai te apontar um restaurante, não é? Porque é uma forma de linguagem, independente de você não saber, não dominar a língua japonesa. Então, linguagem é toda forma de comunicação. A língua, ela já é específica, ela é um conjunto de palavras de uma determinada comunidade, de um determinado povo. E ela é muito variável também, essa língua, né? Aí entram os sotaques, as palavras diferentes pela região, as questões da gíria. Não existe língua certa e língua errada. O importante da língua é você saber se comunicar dentro das situações em que você vive, né? Então, você vai ali no bar da esquina comprar salgadinho para você comer, você fala, meu, por favor, vê aí um salgado, né? Então, é uma língua popular. Você não pode chegar numa empresa em que você está procurando emprego e fala assim, meu, vê aí o papel para eu preencher, né? Existe o que? Uma adaptação, outras marcas. Então, você tem aí dentro da língua o que a gente chama de nível, não é? Então, a gente tem o popular, que é essa língua com que a gente conversa normalmente, muito simples. A gente tem o coloquial, que é uma língua um pouquinho mais elaborada, a língua que você fala com os seus professores, com as pessoas que você não tem ou com pessoas que você acaba de conhecer. Existe a língua culta, né? A língua culta que nós falamos e escrevemos em determinadas situações. Então, a gente vai fazer a redação do Enem e eu não posso escrever em língua popular, eu tenho que escrever em língua culta, né? Com as concordâncias, com as grafias certinhas. Vamos revisar, então? Linguagem, tudo que comunica, universal, não é? Um quadro é um tipo de linguagem, a música da Elsa é um tipo de linguagem, o noturno do Chopin é um tipo de linguagem, a cara feia que você faz ou uma cara de felicidade é um tipo de linguagem. A língua é a palavra que é dominada por uma comunidade. No caso do Brasil, nós dominamos a língua portuguesa, fazemos parte de uma grande comunidade. Há muitos países que falam também o português. Logicamente que existem pequenas diferenças, né? Mas é a mesma língua portuguesa. E essa língua, ela pode ter níveis, né? Se a gente fala tanto no falar quanto no escrever. Então, a língua mais rápida é o chamado nível popular. Quando a gente elabora um pouquinho mais, é o nível coloquial. E quando a gente elabora mais ainda, dentro de situações formais, é o nível culto. Ficou claro isso para todo mundo? É muito legal, né? Se a gente pensar, por exemplo, eu quero trazer aqui para vocês a letra da música
do Emicida, né? Eu gosto muito do Emicida porque quando a gente fala sobre dominar a língua, né? A gente pensa assim, a pessoa precisa ser um baita de um acadêmico, né? Então a gente percebe, por exemplo, na letra da música, uma das que eu mais gosto do Emicida, existem outras, mas Passarinhos, né? Como ele vai desse nível popular que eu falei para vocês até o nível culto, né? Então vou ler um trechinho. Despencados de voos cansativos, complicados e pensativos, machucados após tantos crivos, blindados com nossos motivos, amuados, reflexivos e dali antidepressivos, acanhados entre discos e livros inofensivos. Será que o sol sai para um voo melhor? Eu vou esperar, talvez na primavera. O sol clareia e vem calor. Vê só o que sobrou de nós e o que já era. Em colapso o planeta gira, tanta mentira aumenta a ira de quem sofre mudo. A página vira, o som delira, então a gente pira. Tamo tipo passarinhos soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Então, olha só que legal o Emicida, né? Ele começa aqui a letra da música com palavras mais cultas, né? Despencados de voos cansativos. Quem será, né? Despencados, o passarinho ou as pessoas, amuados, reflexivos e dali antidepressivos. Aí já fica claro para a gente, né? É uma pessoa, é um ser humano, né? Será que o sol sai para um voo melhor? Né? Então, quando a gente está triste, a gente fica pensando, será que vai melhorar, né? E geralmente a gente cria uma expectativa, como o Emicida fala, talvez na primavera o sol clareia e vem calor. Vê só, ó como que o Emicida fala, ó, vê só. Ele fala como todo mundo fala, dentro desse nível popular. E aí ele vai, né? Ó, a página vira, o são, né? A pessoa que tem consciência delira, então a gente pira, ó a gíria aí, ó. E no meio disso tudo tamo tipo passarinhos. Gente, Emicida é mara, porque ele vai do nível culto até o nível popular. E a letra da música dele, como eu falei para vocês, ela é mais do que língua, né? Ela é linguagem. Por quê? Porque essa sensação que a gente tem de solidão, de perda de expectativa, né? É algo universal. Então, o Emicida acaba comunicando, né, esse sentimento universal, né? E isso sai então do nível da língua e entra no nível da linguagem. A gente tem o clipe do Emicida com a Vanessa da Mata, né? E que apresenta um menino engraxate. O menino está engraxando o sapato. Estou descrevendo o clipe para vocês. E ele está engraxando o sapato e está olhando para o céu e de repente ele vê uns passarinhos. De voos e aí olha lá o que Emicida fala. E pensativos, machucados após tantos crivos, blindados com nossos motivos, amuados, reflexivos e dali antidepressivos, acanhados entre discos e livros inofensivos. Será que o sol sai para um voo melhor? Eu vou esperar, talvez na primavera o céu clareia, vem calor. Vê só o que sobrou de nós e o que já era. Em colapso o planeta gira, tanta mentira aumenta a ira de quem sofre mudo. A página vira, o som delira, então a gente pira e no meio disso tudo tamo tipo passarinhos soltos a voar, dispostos a achar um ninho,
achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Laia, 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 laia. Aí, o que vocês acharam da música do Emicida? É língua, porque foi escrita em língua portuguesa, não é? É um conjunto de palavras que nós dominamos, mas também é linguagem, porque comunica, se expressa, né? O Emicida expõe esses sentimentos de perda de expectativa, de socorro, de buscar ajuda, que são coisas que todo mundo sente. Espero que vocês tenham curtido esse nosso primeiro papo e olhem, né, ao redor de vocês e busquem a linguagem, né? Essa linguagem visual nos grafites, nas HQs, nas expressões faciais das pessoas, nas construções. E busquem a linguagem também na palavra, quando ela comunica alguma coisa importante, comunica alguma coisa forte. E pensem também na questão da língua, que é o nosso idioma. Nós falamos porque nós dominamos esse código e porque nós temos uma identidade cultural que a gente pensa que é diferente, mas não é. Nós somos todos iguais. Quem mora na Zona Sul, Zona Norte, quem mora no Nordeste ou no Sul, no Centro-Oeste, nós falamos a língua portuguesa. A língua é o fator que nos une. Tudo bem, gente? Então, um grande beijo para vocês e até o nosso próximo papo. Passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro.